Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa live de hoje, a gente vai entender como avalia as máquinas preditivas. E por que isso é importante, Eduardo? Por causa do seguinte, galera. Se você sabe avaliar a máquina preditiva, você entende atalhos para construí-las. Olha só que interessante, meio contra-intuitivo. Mas quando você aprende a avaliar máquinas preditivas, você tem insights para construir outras máquinas preditivas. É que nem você já tem ali uma noção sobre como você já vai ser avaliado. E se você já sabe como você vai ser avaliado, você já sabe ali mais ou menos quais são os atalhos, quais são as formas de otimizar a forma no qual você vai construir a sua máquina preditiva. E é claro que isso é um processo evolutivo, né? Não tem como você já ir aprender como avalia para depois você voltar a aprender a construir. Não é assim que funciona, mas para a galera que já está ali habituado, isso funciona, que é uma beleza, tá bom? Mas antes, a gente vai passar por o seguinte, olha só. Quando a gente está construindo máquina preditiva, a gente está participando ali de um negócio que eu chamo de pipeline da ciência de dados. Eduardo, eu já vi até você falando do que é essa pipeline da ciência de dados, mas será que você poderia repetir de novo para eu aprender de vez o que é isso? É claro, cientista de dados, eu vou te falar exatamente agora. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. É o seguinte, galera, olha só. Eu chamo de pipeline da ciência de dados o passo a passo que a gente segue para colocar uma aplicação de ciência de dados para cumprir o seu propósito, que é resolver um problema de negócio. Então, exemplo, você está ali trabalhando em um banco e você quer emprestar dinheiro. Só que você não vai emprestar dinheiro para todo mundo, você vai emprestar dinheiro só para as pessoas que não incorram a risco à instituição. Você vai olhar para as pessoas e vai falar assim, cara, esse aqui o risco é ruim, eu não vou emprestar para ele. Esse aqui o risco é bom, eu posso emprestar para ele. Esse é o objetivo, tá bom? Até você chegar nesse ponto onde você construir um sistema que vai falar se a pessoa tem risco ou não, você tem todo um passo a passo. E esse passo a passo é o que eu chamo de pipeline da ciência de dados. Bora de um por um? Vamos lá. Então, a primeira coisa é, olha só, a gente entende o problema de negócio. Então, o problema de negócio nosso é, a gente está ali no banco e a gente quer emprestar dinheiro, não quer? Não é exatamente isso que a gente quer? Beleza. Cara, se a gente quer emprestar dinheiro, a gente já sabe qual é o problema de negócio e o que a gente precisa fazer para a gente poder emprestar o dinheiro. Nesse caso, as políticas de risco do banco falam, você empresta dinheiro somente para a galera que tem risco baixo. Então, opa, beleza, matamos a primeira parte do nosso projeto de ciência de dados, que é o seguinte, eu sei que o problema de negócio é eu preciso emprestar dinheiro e eu só vou emprestar dinheiro para a galera que tem risco baixo. Então, você matou o problema de negócio. E já sabe que você vai precisar fazer o seguinte, você vai construir uma máquina que vai dizer se o cara tem risco alto, médio ou baixo, para você emprestar o dinheiro. Então, matamos aqui. Aí, você senta com a galera de negócio, pega ali os dados e aí explora esses dados. Essa exploração de dados, que é a parte no qual você vai conhecer os dados, conhecer os atributos que você vai utilizar para construir a sua máquina preditiva depois, que vai dizer o risco do cara, é a segunda etapa do seu pipeline de ciência de dados. Você vai estar conhecendo os dados. Você vai estar conhecendo as variáveis que vão te ajudar a prever o risco do cara. Beleza? Matamos o segundo passo. Aí depois, você já explorou os dados, você descobriu que você precisa fazer algumas transformações. Existem ali alguns problemas ali, problema de missing, problema de outlier, variáveis que você vai querer fazer transformação, concatenação, vai querer agregar variáveis de bancos de dados externos, vai querer agregar variáveis que não foram especificados aqui no início do problema de negócio, variáveis como variáveis de redes sociais e por aí vai. É exatamente nesse passo que você vai fazer isso, no pré-processamento dos dados. Aí, cara, depois que você fez todo esse trabalho, você vai utilizar algoritmos de machine learning para construir a máquina preditiva. Então, a máquina preditiva é a utilização de algoritmos de machine learning para fazer previsões. Então, aqui você vai escolher N algoritmos. Dado o algoritmo que você achar que tem a melhor resposta, é aquele que vai ser o algoritmo final da sua máquina preditiva. E como é que você sabe qual é o algoritmo que vai ter a melhor resposta, a melhor acurácia, Eduardo? Me explica aí. É exatamente aqui nesse ponto que a gente está hoje, é avaliando. E a gente avalia por meio de métricas, galera. Métricas de performance. E o que é a métrica de performance, Eduardo? Ah, pensa aí. Você está construindo um prédio. E aí você quer saber se nesse prédio você está colocando a quantidade ideal de concreto ali para que tenha uma resistência boa e o prédio não caia. Como é que você vai saber disso? O que é uma resistência boa?
É aí que tá. Essa é a métrica. Existe uma métrica que fala, ó, essa quantidade de peso que você está colocando em cima, você tem que ter uma resistência X. Para chegar na resistência X, você precisa construir um concreto com esse material. Então, é nesse ponto que a gente vai utilizar a avaliação, a métrica, para dizer se a máquina preditiva é boa ou não. Sai do exemplo da engenharia, vamos voltar para o exemplo aqui mais dentro da ciência de dados. Você está lá construindo uma máquina preditiva. Beleza? Essa máquina preditiva, vou dar o mesmo exemplo, é para a gente avaliar o risco do cliente para emprestar o dinheiro para o cara. Beleza? Tá bom. A galera que pediu para você construir essa máquina preditiva vai falar assim, olha, você tem que construir uma máquina boa. Por quê? Porque, cara, se você entregar uma máquina para mim que a assertividade dela é 50%, eu não vou confiar muito nesse negócio. Eu prefiro pegar uma moeda, jogar para cima, vai dar cara ou coroa, é 50% do mesmo jeito. E aí você vai chegar e vai falar assim, opa, cara, empresto. Opa, coroa, não empresto. Vai ser a mesma coisa. Então, você vai fazer o seguinte, eu quero uma máquina que acerte acima de 60%, tá beleza? E aí, você vai construir a sua máquina preditiva e vai tentar bater esse primeiro baseline aí que a gente chama de a primeira métrica ali que você quer superar para qualificar o seu projeto. É aqui que está a parte onde a gente está agora. Por fim, que é a última etapa aqui, é a implementação, é a construção em si da máquina preditiva. E não foi à toa que eu trouxe o exemplo para vocês aqui de risco, de emprestar dinheiro para o cliente, de tal, e vocês vão descobrir o porquê, porque a gente vai ver uma parada dessa na maratona da ciência de dados. Beleza? Matamos, fizemos o overview do pipeline da ciência de dados, agora vamos entrar na aula de hoje, que é avaliar métricas de avaliação das nossas máquinas preditivas. Tranquilo? As métricas de avaliação das máquinas preditivas, galera, elas são avaliadas de acordo com o problema que você está tentando resolver. E aí, esses problemas, a gente já viu aqui nas nossas lives. São alguns, e eu trouxe aqui os principais, tá bom? Então, olha só, se você está com um problema de regressão, você vai ter uma métrica específica para avaliar a sua máquina preditiva, o algoritmo que você vai utilizar para construir a sua máquina preditiva. Se você está tentando resolver um problema de classe... volta aí, Eduardo, o que é um problema de regressão mesmo que eu não lembro? Lembra quando você quer prever um valor? O faturamento da empresa no ano que vem vai ser 3.480.552 centavos. Isso é um valor contínuo. Eu vou vender 3.850 produtos aqui da minha loja no ano que vem. Então, esses valores contínuos, a gente utiliza a regressão para estimar, beleza? Agora, se você está querendo prever uma classe, como eu dei esse exemplo aqui, ó, risco alto, médio e baixo. Então, o meu tipo de problema que eu estou tentando resolver é um problema de classificação. Então, eu sei que eu vou ter outras métricas para resolver problemas de classificação. E se eu tiver, galera, querendo fazer um agrupamento de clientes, como, por exemplo, eu quero descobrir os meus clientes, se os meus clientes... Eu quero pegar uma faixa de clientes ali, quero categorizar eles para saber se eu consigo extrair algum insight dessas categorias que eu formar. Ou seja, eu não tenho nem uma saída ali, eu não tenho nenhum target que a gente chama. Eu estou simplesmente querendo agrupar. E essa clusterização é o agrupamento que a gente chama, tá bom? Então, se eu estou fazendo uma clusterização, também tem métricas específicas para você avaliar o algoritmo de clusterização. Tudo bem? A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cada um dos tipos de problema as métricas que eu considero ali, as mais importantes para você, cientista de dados, principalmente você que está começando agora a compreender. Essas são as que eu considero as mais importantes. Então, eu quero dizer que existe mais, Eduardo? Existe mais. Existem outras métricas também, tá bom? E quer dizer que então que você está deixando para fora lá, as outras são importantes também, Eduardo? Cara, então, depende, tá bom? As que eu estou trazendo para você são aquelas que eu considero a mais importante. Confia em mim, tá bom? Então, beleza. Bora para frente, galera. Então, matamos. Já sabemos que as métricas vão depender de acordo do tipo de problema que a gente está tentando resolver. Então, bora começar com um problema de classificação, tá bom? Só lembrando, estamos agora construindo uma máquina preditiva e essa máquina preditiva está querendo prever o risco do cliente, se é alto, médio ou baixo, se o cliente vai entrar em inadimplência ou não vai entrar em inadimplência, se o nosso paciente detém uma doença ali, ele tem predisposição a ter mal de Parkinson, sim ou não. Então, nós estamos avaliando problemas dessa categoria agora, tá bom?
A primeira grande métrica, galera, talvez seja a métrica mais simples de todas, que é a conhecida como acurácia, galera. O que é a acurácia? Olha só, a acurácia, eu deixei aqui um texto para vocês olharem, eu vou passar de forma bem superficial, mas depois vocês vão ter esse material para vocês estudarem meio direitinho, tá bom? Então, às vezes eu vou passar um pouco mais rápido, mas vocês vão ficar com esse material bonitinho para vocês. Então, olha só, essa métrica é simples por quê? Porque ela é basicamente o número de acertos dividido pelo total de exemplos. Como assim, Eduardo? Então, olha só, é assim, imagina que aqui nós temos o seguinte caso, tá bom? Ó, aqui é a máquina de detecção de doença, tá bom? A máquina de detecção de mal de Parkinson. Então, isso aqui é a realidade, isso aqui é a nossa máquina, tá bom? Aqui é a máquina e aqui é a realidade. Tá vendo esses verdinhos aqui? Esses verdinhos eu chamo, inclusive, de diagonal do bem, porque são os nossos acertos. Isso aqui é aquilo que o meu modelo detectou como o cara tinha doença de Parkinson, e eu acertei. Essa máquina, aqui é a realidade e aqui é a minha máquina, tudo bem? Minha máquina falou, é positivo. E a realidade, o gabarito falou, realmente é positivo. Tudo bem? Então, esse pedacinho aqui é o que eu acertei de positivo. Agora, eu também posso dizer que o cara não vai ter propensão à doença. A minha máquina tá bem aqui, ó, e ela tá falando, não, esse cara aqui vai ser negativo. E quando a gente olha o gabarito, realmente o cara era negativo. Ou seja, eu acertei que o cara não ia ter mal de Parkinson. Então, se eu quero saber a acurácia dessa parada, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar isso que eu acertei e dividir pelo total. Isso, galera, é mais ou menos aí um cálculo de proporção, né? Pego o que eu acertei sobre o total e do mesmo jeito eu faria o contrário ali, né? A acurácia ao contrário seria o que eu errei dividido pelo total. Então, é mais ou menos isso. A acurácia vai medir isso, ó. Eu pego o que eu acertei que era positivo, tá aqui. O que eu acertei que era negativo, tá aqui. E divide pelo total, ou seja, pela caixinha inteira. E isso a gente tem a nossa querida acurácia. Beleza? Entendido? Essa é a primeira métrica para problemas de classificação. Agora, Eduardo, essa métrica é uma métrica que a gente pode fechar os olhos e olhar só para ela? É aí que está a cientista de dados? Não. E existem alguns casos no qual isso realmente pode ser um problema para você. Em problemas com classes desproporcionais, a gente tem uma impressão falsa de bom desempenho. O que você está querendo dizer com isso, Eduardo? É assim, ó. Se eu tiver olhando uma máquina, uma série de dados, no qual, eu vou dar o exemplo da fraude, a gente tem mais fraude ou menos fraude em transações gerais de cartão de crédito, por exemplo? Pensa aí. Tem menos, né, galera? Tem muito menos fraude. Então, tem lá 100 registros de uma base de dados de 1 milhão, é que você pode dizer que tem uma fraude ou não. Então, é muito menos. Isso é que é uma classe desbalanceada. Você está olhando os registros e fala, cara, tem 1 milhão de registro que é ok, não é fraude. E tem só 100 que é fraude. Então, isso é uma classe desproporcional. Então, quando a gente tem classes desproporcionais, a gente pode incorrer no erro que é o seguinte, eu vou acertar muito dos casos em que não é fraude. Por quê? Porque eu tenho muito mais registro que não é fraude. E isso vai enganar a gente, dizendo que o modelo tá bom, mas na verdade não. É porque tem tanto dado dizendo que não é fraude, que aí a nossa máquina vai ficar tendenciosa. Quando a gente for fazer as contas aqui, a gente vai ter um valor bem alto de acurácia. E isso não é a realidade. Tudo bem? Entendeu um dos problemas aí da acurácia? Então, por isso que quando a gente está avaliando as máquinas preditivas, a gente olha sempre a acurácia e outras métricas que a gente vai ver aqui embaixo agora. Beleza? Matou a acurácia? Beleza, é só isso que você precisa saber da acurácia, tá bom? Agora, galera, é o seguinte, essa mesma caixinha que você viu agora há pouco, ela é conhecida, galera, como Confusion Matrix, tá bom? A Confusion Matrix, que a galera fala que é matriz de confusão, e eu não gosto desse nome porque eu não quero que vocês fiquem confundidos, entendeu? Eu não quero que vocês achem que é difícil. Eu prefiro acreditar que essa parada aqui não é confusa assim, tá bom? Eu só vou tentar explicar isso da forma bem clara para que você não ache que isso é um de entendimento complexo, tá bom? É o seguinte, galera, olha só, aqui, imagina um problema de negócio como esse que a gente está vendo agora. Então, eu estou querendo prever se o cara vai ter Parkinson ou se o cara não vai ter Parkinson. Você entende que as nossas possibilidades são exatamente 4 possibilidades? Eu posso realmente dizer que o cara é positivo e eu estar certo? Ou eu posso dizer que é positivo e errar?
Por quê? Porque era negativo. Ou eu posso simplesmente dizer que era negativo e tá certo, ou eu posso dizer que era negativo e, cara, tá errado porque era positivo. Então são 4 possibilidades quando a gente está avaliando problemas binários. Beleza? Então estou avaliando problemas binários, eu tenho 4 possibilidades aqui. Então, olha só, a Confusion Matrix, ela vai trazer para a gente exatamente a quantidade de registros, ou seja, de avaliações que a gente fez em cada uma dessas etapas. Então, ela vai mostrar para a gente aquilo que era positivo que eu acertei, aquilo que era negativo e eu disse que era positivo. Então, isso por si só, cada uma dessas caixinhas já é uma métrica que você vai poder utilizar na sua avaliação. E olha só, galera, eu exatamente fiz esse estudo da Confusion Matrix de forma bem detalhada e por isso que eu digo que hoje também é mais um curso. Por quê? Porque eu estou deixando para você aqui exatamente uma aula no qual eu vou destroçar a Confusion Matrix para você. E aí a gente vai ver exemplos bem claros para você compreender como que a gente avalia cada uma dessas caixinhas. Beleza? Mas eu não vou deixar você na mão e vou falar de algumas coisas já também, que é o seguinte, galera. Ali, quando a gente está avaliando a Confusion Matrix, a gente tem ali dentro a busca de informações. Se o meu modelo, que aqui, ó, aqui é a classe, a minha máquina preditiva. Aqui é a realidade. Então, se a minha máquina preditiva é uma máquina preditiva que previu o caso de mal de Parkinson, e realmente o cara tinha mal de Parkinson, cara, eu matei a pau, eu acertei. Mas eu tenho que ficar ali com um zelo adicional por conta do seguinte: existem casos nos quais eu disse que o cara tinha mal de Parkinson, mas ele não tinha. Qual é o problema que isso pode acontecer num caso do médico falar bem assim, olha, eu olhei a sua máquina preditiva e aí eu fui lá e falei assim, puxa vida, você disse que o cara não tem Parkinson. Ou melhor, você disse que o cara tem Parkinson, mas eu descobri que ele não tem Parkinson. Aí sabe o que aconteceu? Eu receitei um remédio para ele, que pode fazer mal ali pro rins dele. Olha só o dilema que a gente tá. Então, esse é um dos tipos de utilização que você pode ter ali com a Confusion Matrix, tá bom? E assim sucessivamente, galera. Olha o outro lado aqui, que interessante que você pode fazer aqui na Confusion Matrix. Presta atenção nesse exemplo, que ele é bem interessante. Eu tenho aqui a minha máquina preditiva. Acabei de prever que o cara ou é negativo ou é positivo. E aqui eu tenho o gabarito, é a realidade. A gente está falando de aprendizagem supervisionada. Então, eu estou olhando ali dados históricos de paciente, tá bom? Por isso que eu tenho aqui o que a gente chama de gabarito, tá bom? Isso aqui é o gabarito. Olha só, o que aconteceu? Você foi lá, construiu a máquina preditiva, a gente fez o exame do cliente, e aí o cliente, você falou bem assim, olha, esse cliente, ele é negativo, ele não tem Parkinson, ele não tem câncer, vamos piorar aí a doença para você entender a complexidade dessa parada. Ele não tem câncer, só que olha só, galera, o gabarito está dizendo que ele tem câncer. Olha esse tipo de erro aqui, galera. Você percebe que é um dilema? O que é pior? Você receitar um medicamento para um cara que era saudável ou você deixar de indicar para ele um tratamento porque você disse que ele era negativo, quando na verdade ele era positivo. Então, para isso, galera, que a gente utiliza a Confusion Matrix. Porque dependendo do problema e dependendo da máquina preditiva que você utilizar, você vai poder ajudar a máquina preditiva no calibre dos hiperparâmetros, que são formas de você calibrar ali a sua máquina preditiva, você diminuir ou um erro ou outro. Existe essa possibilidade, então, Eduardo? Existe, galera. Existem técnicas no qual você vai tentar fazer com que a sua máquina preditiva vai diminuir um dos 2 tipos de erro. E é aqui que está a importância da Confusion Matrix. Beleza? Massa, Eduardo, que fera, entendi a Confusion Matrix. Bora pro próximo. Então, bora. O próximo, galera, é um pouco derivado da Confusion Matrix. É a nossa Precision. A Precision, a gente enxerga essa Precision, lá, tudo está dentro do pacote Metrics do Scikit-Learn. Você não sabe o que é Scikit-Learn? Scikit-Learn, galera, é a nossa biblioteca mãe de Machine Learning para que a gente construa máquinas preditivas em Python. Então, você não vai precisar fazer esses cálculos aqui na mão.
Tá bom? Então fique tranquilo que tudo isso aqui já está pronto. Eu só estou explicando para você saber de que se trata, para que você possa avaliar a sua máquina preditiva. Tudo bem? Isso aqui você vai simplesmente chamar um pacote lá no sklearn, vai falar assim, cara, me dá as métricas aí. Aí você vai lá, import metrics. Ah, e aí para ver a precision você chama que função? Ah, é o classification report. E aí, cara, quando você chama esse pacote, ele já mostra para você a precisão e outras métricas que a gente vai olhar aqui embaixo, tá bom? Então fique tranquilo, quero só que você entenda o que são as métricas e como que a gente utiliza essa, porque eu acredito que esse é o diferencial para você aprender a avaliar a máquina preditiva, é você entender como que funciona e como que você utiliza no dia a dia, porque galera, as máquinas já fazem a parada toda pra gente, e o que eu quero trazer para você é colocar num nível de conhecimento no qual você vai só interpretar as métricas, você não vai precisar calcular nada na mão. Por quê? Porque as máquinas fazem isso muito melhor que a gente. Tá bom? Então bora lá. Precision, galera. Precision é mais uma métrica que você pode utilizar para avaliar a sua máquina preditiva. Olha só, imagina que isso aqui é uma Confusion Matrix de novo, tá bom? Nós temos aqui, ó, nós só invertemos, tá? Ó, o valor real agora, ele está deitado e a nossa máquina preditiva está em pé, tá bom? Só inverteu aqui porque como a Confusion Matrix é a matriz, ora, quem está escrevendo, quem está desenhando, pode colocar as colunas na linha, tanto a linha na coluna. Você só precisa ficar ligado nisso, porque isso é um dos peguinhos aí que muitas vezes a gente acaba tropeçando e não enxerga, tá bom? Então, olha só, você está falando de valor predito, o que prevê? Não é a máquina preditiva que faz previsão? Então, aqui são os valores da sua máquina preditiva. E o valor real é o valor do gabarito, tá bom? Então, tá bom, olha só. Como que faz o cálculo da Precision? A Precision, galera, ela tá olhando aqueles caras que são verdadeiros positivos, dividido pelo total de positivo. Olha só, o cara que era falso positivo, mais o cara que era verdadeiro positivo. É uma métrica para você avaliar a precisão da sua máquina preditiva. É só mais uma forma, eu até deixei aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Ela também é conhecida como valor preditivo positivo e é a métrica que traz a informação da quantidade de observações classificadas como positiva e que realmente são positivas. Ou seja, entre todas as observações identificadas como positiva, foi isso que a gente fez aqui, né? De todas as que a gente classificou como positiva, quantas foram classificadas corretamente, que é exatamente o verdadeiro positivo sobre o total. Beleza? Do que é positivo, quanto que eu acertei? Resumidamente, isso é a Precision. Agora, tem mais uma métrica, que também já vai vir pronta ali no recall, no Classification Report, e aí você vai, quando cair lá para você o recall, você vai falar, recall é exatamente isso aqui. Vamos descobrir o que é agora. Recall, ou sensibilidade, galera, é a proporção de verdadeiro positivo, tá aqui, ó a formulinha aqui, ó. Cadê o Ctrl G? Tá aqui. É a proporção de verdadeiro positivo, tá aqui, ó, verdadeiro positivo, entre todas as observações que são realmente positivas no seu conjunto de dados. Então, ele tá pegando aqui, ó, aqui é o valor real, é o valor do gabarito. Eu tô pegando aqui, ó, do meu conjunto de dados, o que é positivo é isso aqui, ó, é o real, é o gabarito. Então, eu tô olhando e tô falando aqui, olha, eu tô pegando o que é verdadeiro positivo e em cima de tudo que realmente é positivo, tá bom? E aí entra exatamente o carinha que eu disse que era negativo e na verdade ele era positivo, tá? Por isso que tá aqui, ó, falso negativo. Tudo bem? Galera, cria uma confusão gigantesca porque às vezes falta exemplo. E aí eu queria trazer exatamente esse exemplo para você, e é o exemplo que eu trouxe antes, né? É o exemplo lá do falso negativo, que é aquele caso onde você falou que o cara estava legal, e, na verdade, a máquina preditiva errou, o cara tinha câncer, e aí você deixou de dar um medicamento para ele deixou de fazer o tratamento, a quimioterapia, e isso é muito ruim. Então, por meio da recall, você faz esse tipo de análise, tá bom? Tenho certeza que depois desse exemplo, você não vai mais esquecer o que é recall. Só resumindo, a forma de avaliar recall é, o que significa recall? É a quantidade de casos que são positivos sobre o que realmente são positivos. Aquilo que você marcou como positivo e que realmente é positivo. Fechou? Isso é só mais uma forma de você avaliar algoritmos de classificação. Beleza, agora tem o seguinte, galera. Quando você não sabe muito bem quando você usa recall ou quando você usa a Precision, a gente tem uma escapatória para isso. E é a métrica conhecida como F1 Score.
Por quê? Porque a F1 Score, ela é a média harmônica entre a Precision e a Recall, galera. O F1 Score, ela é utilizada aqui quando a gente tem classe desbalanceada. Então, olha só que interessante. Aquele caso lá em cima, onde a acurácia era ruim, a forma da gente mitigar o nosso erro seria não só olhar a acurácia, mas olhar a F1 Score também. Olha que interessante. Então, agora eu já sei utilizar a acurácia de forma devida. Eu vou olhar para minha classe, a minha classe está bem balanceadinha ali, a acurácia está beleza. Agora, se não tiver, eu vou olhar o F1 Score e eu vou saber se está bacana ou não, tá bom? E aqui segue a mesma lógica da acurácia. Quanto maior, melhor, beleza? Quanto mais próximo de 100%, melhor. E isso também aqui em cima, tá bom? A acurácia do mesmo jeito, né? Como a gente está falando de percentual ali, né? De quociente ali, então uma avaliação percentual também, tá bom? O F1 Score também vai estar calculadinho lá na Metrics do mesmo jeito. Você vai lá no Scikit-Learn e fala, Scikit-Learn, quero avaliar minha máquina preditiva de classificação. Você pode me dar aí umas métricas? Aí o Scikit-Learn vai falar, beleza, tem um pacote chamado Metrics, tudo bem? Aí você vai falar, beleza, vou chamar o Metrics então. Aí você vai falar de novo, Scikit-Learn, mas onde que eu chamo a Precision e a Recall? Me fala aí, onde que eu chamo a Precision, a Recall e a F1? Aí ele vai falar Classification Report. Aí você vai importar o Classification Report e pronto, ele já vai trazer para você o F1, o Recall e a Precision. Beleza, galera? De forma lúdica, matamos mais 3 tipos de métricas para máquinas preditivas de classificação, tá bom? Olha só, a gente ainda tem uma que é muito interessante, que é o seguinte. A gente tem a AUC-ROC. O que é a AUC-ROC, Eduardo? Fique tranquilo, eu fiz uma aula completa que está aqui para você aprender de forma mais profunda ainda, além dessa live, é claro, você vai descobrir o que é, para que serve, quando a gente usa, tá bom? E aqui eu vou fazer um resumão para você. A curva ROC, galera, a AUC, na verdade, que é a área abaixo da curva ROC, é mais uma métrica no qual a gente vai avaliar a nossa máquina preditiva. Quanto mais próximo de 1 ou de 100%, melhor, do mesmo jeito também. É claro que eu vou falar para você agora como que ela funciona para você não ficar totalmente enviesado. Ah, 100% tá bom, 1% tá ruim. Não, eu quero que você entenda também como que funciona, tá bom? Então, olha só. Lembra que ali na Confusion Matrix a gente tinha ali o que a gente chamava de verdadeiro positivo? Aqui, ó, verdadeiro positivo, a gente tá com ele aqui na vertical. Olha ele aqui, ó, é o TPR, tá bom? O TPR. E aqui na horizontal é o FPR, que é exatamente a taxa de falso positivo. Então, aqui eu tenho a taxa de verdadeiro positivo e aqui eu tenho a taxa de falso positivo. Quando a gente acerta tudo, galera, a gente tem uma taxa de falso positivo bem aqui, ó, perto do zero. E aqui em cima, a gente tem uma taxa de verdadeiro positivo próximo de 1. Então, quando tiver nessa quina aqui, a gente sabe que a nossa máquina preditiva tá beleza. Quando tiver nessa quina, o que, Eduardo? É exatamente a curva ROC, que é formada por meio desses dois eixos aqui, ó. Presta atenção nesse carinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, ó, ela é a curva ROC. Então, ó, você percebe que ela tá aqui em cima da linha aqui, ó, ela não tá acertando muito bem. À medida que ela vai para cá, ela tá acertando mais a dividir a nossa classe. Olha só, quando você minimiza aqui, deixa eu minimizar a figura para você visualizar aqui. Aqui são as duas classes que a gente tem, tá? Tem o vermelhinho e tem o azulzinho. Você percebe que quando a nossa curva ROC tá lá em cima, quando a curva ROC tá lá perto do 1zinho aqui, ó, ela discrimina direitinho aqui quem é azulzinho e quem é vermelhinho. Vou mostrar de novo, ó. Chegou lá perto do 1, dividiu exatamente quem é vermelhinho, quem é azulzinho. Tá exatamente dividindo aqui, ó. Agora a curva ROC vai descer, ó. A curva ROC vai descer e aí vai ficar perto da linha aqui, ó. Agora ficou sobreposto. Você não sabe exatamente quem é quem. Então, quando tá bem aqui em cima, ou seja, quanto mais assim a curva ROC tiver, melhor é o seu algoritmo de classificação. Tudo bem? Mais acurado é o seu algoritmo de classificação. Poxa, Eduardo, que massa, cara. É muito fera. Por que é AUC-ROC, né? Porque é área under the curve. Isso aqui não é a curva? Então, essa área zona aqui, ó, quanto maior, melhor. Essa é a área. Então, essa é a área abaixo da curva e é o valor da nossa métrica de avaliação de máquina preditiva. Beleza, cara? Matamos aí mais um algoritmo, mais uma métrica, e agora a gente vê os derivados dessa parada, né? Como, por exemplo, olha só, aqui
A taxa de verdadeiro positivo, olha só quem era a taxa de verdadeiro positivo. Era o recall, galera. Tá vendo? Como as coisas se... Por isso que eu queria mostrar exatamente os pedacinhos, para que depois você veja que esses pedacinhos eles são usados depois para fazer avaliações um pouco mais complexas. Então, olha só, a taxa de verdadeiro positivo nada mais, nada menos do que era a recall, do que era a sensitividade. Algumas pessoas, em algumas literaturas, você vai ver isso. Ó. Eu quero saber a sensitividade, a especificidade. Cara, são vários nomes e isso é normal, tá bom? A gente tem que se acostumar com isso. O que o cara estava querendo dizer era simplesmente assim, cara, qual a proporção ali de verdadeiro positivo? Ou seja, que era positivo mesmo e eu disse que era verdadeiro. E, em contradição, qual é a taxa de falso positivo? Por que falso positivo? Porque eu disse que o cara era positivo e, na verdade, ele era negativo. Por isso que é falso positivo. Ah, então é falso positivo dividido por a faixa de verdadeiro negativo dividido por falso positivo. Então, são só mais algumas formas para você avaliar aí a sua máquina preditiva. Só lembrando que essas duas primeiras, a TPR e a FPR, já você consegue fazer a análise dela na Confusion Matrix e elas são utilizadas para fazer exatamente a curva ROC. Tudo bem? Matamos então. Agora, galera, acabamos de terminar as métricas aqui que eu considero mais importantes para avaliar problemas de classificação, tá bom? Agora, galera, é o seguinte, para problemas de regressão, a gente vai tentar focar em erros. Olha só, você está construindo e eu quero que você tenha na sua cabeça agora o seguinte, eu quero diminuir a quantidade de erro que o meu modelo vai ter, que a minha máquina preditiva vai ter. Quando eu estiver falando de métricas de regressão. Por quê? Porque, em geral, aqui, galera, esses números vão funcionar mais ou menos assim. Quanto menor, melhor, tá bom? A gente já vai ver aqui um exemplo bem prático. Olha só. Nessa parte aqui estão as funções mais comuns para avaliar os desempenhos de modelos de regressão, tá bom? Então, agora a gente está olhando métricas de avaliação de problemas de regressão. E aí, problemas de regressão, só lembrando, problemas numéricos, beleza? Valor do faturamento, quantidade de produtos e por aí vai, tá bom? Bora pro primeiro. O MSE, galera, o que é o MSE? O MSE é o Mean Squared Error, galera. É a média dos erros do modelo ao quadrado. Olha só. Você imagina aí os valores de erro do seu modelo, beleza? Lembra que eu falei para a gente focar nos erros? Então, tinha um valor X e aí tinha um valor Y aqui do lado. Vou pegar o exemplo aqui da setinha, tá bom? Então, olha só. Aqui está a reta de regressão, que está se movendo aqui, ó. Essa reta de regressão é exatamente aquilo que a gente está prevendo. E aqui tem os pontinhos. Você percebe que cada pontinho aqui eu tenho uma certa distância da reta? Isso aqui é o meu erro, tá bom? Isso aqui é o meu erro. O que a gente está dizendo aqui nas médias dos erros ao quadrado do modelo é o seguinte, quanto maior for o erro que eu tiver, mais eu estou penalizando o meu modelo. Ou seja, então, se eu estou avaliando com MSE, isso significa que quanto maior o erro, mais importância isso vai ter na minha avaliação do meu modelo. Você consegue perceber isso? Se o erro for pequenininho, eu não estou elevando ao quadrado? Então, não é a média dos erros do modelo ao quadrado? Se o meu erro for pequenininho, então não vai ter tanto problema assim, porque eu vou elevar ao quadrado uma coisa pequena. Agora, se o erro for grande, aí eu vou estar elevando ao quadrado, o que acontece? O valor vai ser muito maior. Beleza? Aí, galera, isso é uma métrica. O cara pode querer avaliar exatamente isso. Ele pode querer penalizar erros grandes. Só que aí, existe o caso no qual o cara quer avaliar sem ter essa penalidade. Então, o que o cara faz? Ele chega e faz a raiz quadrada desse MSE que está lá em cima. E aí é exatamente essa métrica aqui, ó, que é muito usada, talvez a mais usada, que é o Root Mean Squared Erro, que é exatamente a raiz quadrada do MSE, que é a média dos erros ao quadrado, tá bom? Ela é simplesmente a raiz quadrada do primeiro, e nesse caso, o erro ele volta a ter as unidades de medida original da variável independente, beleza? Quanto menor, melhor. E aqui é interessante, porque você não tem aquela visão de probabilidade, de percentual. Não é que nem lá na acurácia, quando a gente estava olhando, 80%, acurácia de 90%. Não, aqui ele vai te dar um valor e quanto menor, melhor. E como que eu vou saber, Eduardo, que é bom, que é ruim? Isso geralmente é uma métrica para você fazer comparação entre outros algoritmos. Então, você está rodando ali, para você saber que o algoritmo é melhor que o outro, se você rodar o RMSE, aquele que tiver o valor menor é o que mais está acertando. Tudo bem? Beleza? Então, massa. E tem mais, Eduardo? Tem, galera. E aí tem outras derivações. Esse aqui é o Mean
Absolute erro, é o MAI. O que ele é? Cara, ele é muito parecido com o MSE, só que ele toma o valor absoluto. Ele não pega o valor, ele não eleva o quadrado. Olha o que ele faz aqui, ó. Ao invés de elevar a diferença entre a previsão do modelo e o valor real ao quadrado, ele soma o valor absoluto. E aí, nesse caso, em vez de atribuir um peso, naquele caso lá do erro ser pequenininho, elevar ao quadrado, e o erro grandão elevar ao quadrado, ou seja, ao invés de atribuir esse peso de acordo com a magnitude da diferença, ele atribui o mesmo peso a todas as diferenças, tá bom? De maneira linear. Isso é o MAE, tá bom, galera? E matamos aquelas métricas que eu considero ali as mais importantes para você resolver problema de regressão. Por fim, não menos importante, vamos olhar agora uma métrica de avaliação de clusterização, galera. Então, clusterização, só lembrando, é aquele caso onde você quer fazer ali um agrupamento de clientes, mas você não tem ali um target no qual você já quer fazer a previsão. Você tem uma porrada de cliente, uma porrada de variável, e você quer fazer uma campanha para aqueles clientes que são mais parecidos entre si. E aí, como você sabe disso? Eu preciso agrupar os clientes, não preciso? Preciso. Então, você faz uma máquina preditiva de clusterização. E para você avaliar essa máquina preditiva de clusterização, uma métrica que eu trago para vocês é o Silhouette Score, galera. O Silhouette Score, ele é um coeficiente que ele utiliza a distância média intra-cluster e a distância média do cluster mais próximo. Meu Deus, Eduardo, fiquei louco agora. Fique tranquilo que eu vou te explicar essa parada agora. Tá vendo essas três caixinhas aqui, ó? Cada um disso aqui é um cluster. Então, imagina que tinha, ó, nós criamos 3 clusters aqui para segmentar os nossos clientes, beleza? Então, ó, o cluster azul, o cluster vermelho e o cluster verde. Então, se a gente olha assim a grosso modo, esse cluster verde é o cara que está mais próximo do cluster azul, beleza? Esse verde aqui está mais próximo do azul do que o vermelhinho. Então, como é que ele vai fazer o cálculo aqui do Silhouette Score? Ele vai calcular o cálculo aqui em cima das medidas intra-cluster, ou seja, ele vai pegar o centroide aqui, o carinha que está mais aqui no centro, e vai calcular aqui a distância que ele tem do centroide para todos os outros clientezinhos que caíram no mesmo cluster e entre a distância entre o cluster mais próximo e o outro cluster. Então, eu estou olhando aqui a distância intra-cluster, ou seja, intra de dentro, né, dentro do cluster, e a distância extra-cluster, digamos assim, que é a distância entre o cluster azul e o cluster verdinho, que é o cluster que está mais próximo. É isso que o Silhouette Score faz. E, Eduardo, eu vou precisar saber disso na mão, eu vou precisar... Cara, claro que não. Você vai chamar uma função lá, Silhouette Score, vai passar os parâmetros, e aí ele vai dar um valor para você. E ele explica para você que a forma de avaliar é o seguinte, ó, o melhor valor é 1, é 100%, beleza? E o pior é menos 1. Então, ou seja, você vai lutar para que você consiga discriminar bem os seus clusters e você obter um valor mais próximo de 1. Eduardo, tem algum exemplo prático dessa parada aí, Eduardo? Tem um caso prático aqui que eu trouxe para você, que a gente fez aqui, ó, agrupamento de clientes com K-means, cuja métrica de avaliação foi exatamente o Silhouette Score. Ufa, mais uma vez, terminamos, mas ainda tem uma coisinha, eu pensei que tinha terminado, mas olha só. Isso não é tudo, tá, gente? Isso não é tudo. Existem outras métricas e, inclusive, eu trouxe essa observação aqui, ó. Em alguns casos, galera, o ideal é usar uma métrica que tem um significado específico para a tarefa em questão. Eduardo, o que você está querendo dizer com isso? Olha só, imagina que eu estou querendo segmentar os meus anúncios, eu estou fazendo anúncios para vocês ali, para vocês chegarem na maratona da ciência de dados. Talvez a taxa de clique seja muito importante para mim, mais importante talvez do que se eu utilizasse uma outra métrica. E por exemplo, se eu estou olhando ali a compra e venda de ações, talvez seja melhor para mim olhar o retorno médio ali que eu estou tendo da minha carteira de investimentos. Então, existem métricas que são totalmente personalizadas. E aí, essa é a observação importante que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Essas métricas acima, todas, elas são importantes e elas podem ser utilizadas de maneira geral. Mas se houver uma alternativa melhor e mais adequada no contexto, como esses dois exemplos que eu trouxe aqui agora, taxa de cliques e retorno médio, o melhor a ser utilizado são exatamente essas. Tudo bem? Que massa que você chegou aqui mais uma vez, caro cientista de dados. Valeu, galera! Simbora!